Fala moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui aos nossos estudos de sistemas de potência, hoje eu vou falar sobre os transformadores, né? Os principais modelos de transformadores que são, na verdade, um dos componentes fundamentais dos sistemas elétricos de potência, né? A gente tem os geradores, os transformadores, as linhas de transmissão e as cargas. Então, continuando com a nossa modelagem, a gente vai falar hoje dos transformadores. Basicamente, existem três modelos que a gente utiliza. O modelo do transformador em fase, do transformador defasador puro e do transformador defasador. Como é que a gente modela, então, um transformador? Mais especificamente, o transformador que a gente chama de transformador de potência. Transformador de potência. Que é esse carinha bem aqui, ó. O transformador, ele é modelado similarmente ao que a gente faz com a linha de transmissão, só que com algumas adaptações. A gente tem duas barras, dois nós no nosso sistema elétrico que vão ser interconectados por esse elemento chamado transformador. E aí o transformador, a gente aprende que ele tem uma relação de transformação que pode aumentar ou diminuir, ou simplesmente seguir a tensão do primário para o secundário, tá certo? E uma reatância ou admitância de dispersão. O que é isso? É exatamente a reatância que existe no ramo shunt do nosso transformador, tá certo? Que tem uma resistência de núcleo e uma reatância de dispersão que modela exatamente os fenômenos do campo magnético no núcleo do transformador, tá certo? Esse núcleo ele pode ser ferromagnético ou pode ser um transformador a ar, por exemplo, tá? Então isso é modelado através desta admitância de dispersão YKM. E existem, como falei para vocês, três modelos fundamentais. O do transformador em fase, em que a relação de transformação é simplesmente um número real, tá certo? Do primário para o secundário. A gente tem o transformador defasador puro, em que a relação de transformação ela não altera o módulo, mas a fase do primário para o secundário. Onde é que a gente utiliza isso? Em sistemas, por exemplo, como o sistema europeu, sistemas malhados, né? E como eu disse para vocês anteriormente, a potência ativa ela tem uma forte dependência com a abertura angular entre as barras K e M. Então, quando o sistema é muito malhado, por exemplo, entre dois países na Europa, sei lá, Suíça e Itália, através desse transformador chamado defasador puro, a gente consegue, fazendo exatamente o ajuste nesse ângulo, né, do primário para o secundário, controlar o fluxo de potência ativa, por exemplo, de um país para o outro. Digamos que à noite um país esteja gerando mais e aí ele está então comercializando energia, vendendo energia para outro país. E de manhã o outro país está gerando mais, aí eu posso mudar o fluxo de potência simplesmente pelo ajuste, né, desse meu transformador defasador puro, e então a comercialização é feita no sentido contrário, né, do outro país para o primeiro que estava gerando antes mais e agora esse outro está gerando mais, tá bom? Então é assim que a gente trabalha com o transformador defasador puro. E o transformador defasador, então, que a relação de transformação dele, ela muda tanto o módulo, tá certo? Quer dizer, ela atua tanto na potência reativa, né? Lembrando que a potência reativa ela é fortemente dependente, como a gente viu anteriormente no modelo Pi, do gradiente de potencial, né? Ou seja, das tensões, tá certo? Ou seja, o fluxo de potência reativa ele é muito mais imprevisível do que o fluxo de potência ativa. Ele varia muito mais, né? Por quê? Porque ele depende justamente desse módulo das tensões nas barras K e M do meu sistema. E o fluxo de potência reativa ele é sempre, como disse, é um gradiente de potencial. Ele flui sempre da barra de maior potencial para a barra de menor potencial. Já na potência ativa não, é muito mais previsível, né? Esse fluxo de potência ele é preferencialmente da fonte para a carga, ou seja, da onde eu tenho um ângulo maior para um ângulo menor, tá certo? Então é assim que funciona. Então o defasador puro ele trabalha exatamente nesse sentido, né? De mudar tanto o módulo quanto fase do primário para o secundário. Então imagina o seguinte, considerando esse modelo aqui, né?
do meu transformador com uma relação de transformação e uma admitância de dispersão, o transformador em fase ele pode ser modelado então como duas barras K e M de módulo VK e VM, fase θK e θM, tá certo? Uma relação de transformação aqui representada por esse meu transformador, onde eu vou admitir, vou considerar, vou assumir que esse transformador é um transformador ideal, ou seja, um transformador que não tem perdas ou que as perdas dele são mínimas, porque sempre vai ter perdas, né? E que ele não introduz nenhum deslocamento de fase. Portanto, a fase do primário θK vai ser a mesma fase no secundário θK, tá? Mas o módulo ele pode aumentar ou diminuir ou se manter dependendo dessa relação de transformação A que eu vou ter aqui de primário para secundário. Vão ter duas correntes, uma corrente fluindo de K para M e uma de M para K. E aí se eu quiser fazer a nossa análise aqui em relação às tensões, é aquela análise de circuitos elétricos, né? A tensão EP no secundário do meu transformador vai ser módulo VP fase dada por E na JθP, e EK, que é a tensão no primário, vai ser módulo VK fase dada por E na JθK. Mas, como eu falei que o transformador ele não introduz defasamento entre primário e secundário, então o ângulo de fase do primário vai ser igual ao do secundário, θP vai ser igual a θK, e eu vou poder cancelar essas duas exponenciais aqui, de modo que EP por EK, os dois fasores, né, vai ser módulo de VP por módulo de VK, tá certo? Que é igual a quem? A relação de transformação A. E, levando em conta que o transformador ele é ideal, como eu disse para vocês, ele não tem perdas ou as perdas são mínimas, eu posso então aplicar a conservação da potência complexa, que é dada pelo produto entre a tensão, fasor tensão e o complexo conjugado do fasor corrente, tá certo? Então no primário vai ser EK vezes IKM complexo conjugado, mais o secundário EP vezes IMK complexo conjugado. Isso tem que ser fasorialmente igual ao quê? A zero, né? É uma operação fasorial isso aqui. De tal sorte que se eu fizer IMK por IKM por IMK, complexo conjugado as duas, né? Isolar essa relação de correntes aqui, eu posso então obter a minha relação de corrente. A relação de tensão é A, a relação de corrente vai ser menos EP por EK, vai ser menos A. O que me diz que a corrente do secundário ela vai estar defasada de 180 graus da corrente do primário, né? Por inspeção aqui a gente já poderia verificar isso, né? Já que elas têm um sentido oposto. Então, isso acontece, isso é verificado realmente aqui na própria relação entre as correntes de primário e secundário. E aí eu posso então tirar as relações, né, da corrente IKM, que vai ser quem? Menos A IMK, e a corrente IMK, que é a corrente que vem do secundário para o primário, vai ser o quê? Vai ser lei de Ohm, né? Que vai ser EM menos EP, só que quem é EP? Não é AEK? AEK vezes a admitância, tá certo? A minha admitância de dispersão YKM, tá bom? Então assim que a gente trabalha no modelo 1 para o transformador em fase. O problema dessa modelagem aí é que eu sempre vou ter que estar levando em consideração uma coisa que é muito desagradável, que é essa relação de transformação aqui, ó, 1 para A. Toda vez quando eu passar do primário para o secundário, do secundário para o primário, tem que levar em consideração essa droga aí. E às vezes isso se torna muito cansativo, muito enfadonho, dependendo da complexidade do meu sistema, né? E aí o que eu posso fazer para melhorar então isso daí? Eu tenho que bolar um método, uma formulação de circuito equivalente que me tire disso aqui, tá? Desse perrengue aqui. Como é que eu faço isso? É o modelo 2 que a gente utiliza então, o circuito Pi, né? Que a gente já viu para linhas de transmissão, só que é um modelo Pi o quê? Equivalente. Aquele modelo Pi que a gente tinha visto é o modelo Pi nominal. O modelo Pi equivalente, como o nome mesmo já sugere, ele vem do modelo Pi, só que ele é um equivalente. Quer dizer, a gente faz algumas equivalências aqui, tá certo? Para representar então o nosso transformador em fase. Que equivalências são essas? É chamar essas admitâncias, tanto no ramo série quanto no ramo shunt, desses parâmetros aqui, A, B e C. De modo que esses A, B e C, eles vão ter alguma correlação com a relação de transformação que eu quero fazer sumir no meu modelo. Dá para fazer isso? Claro que dá, né, meu irmão? É a mesma xaropada de sempre. Tu vai pegar IKM, vai ser o quê?
vai ser a diferença de potencial EK, tá certo? Menos EM vezes essa admitância no ramo série. Por quê? Porque aqui eu estou aplicando lei de Kirchhoff das correntes, né? Quer dizer, a corrente que chega é igual às duas correntes que saem. Vai sair sempre uma para o ramo série e uma para o ramo shunt. A do ramo série vai ser esta aqui e a do ramo shunt, Marcelo. Do ramo shunt vai ser o quê? Vai ser o EK, que é o que está aplicado aqui nessa admitância, vezes quem? Vezes a própria admitância, que é o B. E para o IMK o raciocínio é análogo, só que agora a corrente está fluindo daqui para cá. Então vai ser EM menos o meu EK, tá certo? No ramo sério, eu estou trabalhando aqui. EM menos EK, multiplicado pelo A, que é a admitância no ramo série, mais essa outra corrente no ramo shunt aqui, que vai ser o quê? EM vezes a admitância do ramo shunt, que é C. Pronto. Com isso, eu tiro as expressões em função dos parâmetros A, B e C do meu sistema. E eu já sei, do meu modelo anterior, que o IKM vale A menos A vezes IMK, e o IMK vale EM menos AEK vezes YKM. Ótimo, ótimo, ótimo. De posse dessas equações aí, eu faço os meus algebrismos aqui em cima e chego à conclusão de que o IKM então vai ser A mais B, porque olha, os dois estão com EK aqui, tá vendo? Que multiplica EK menos AEM, e o IMK vai ser quem? Menos o AEK, e os dois que tem EM aqui vai ser quem? O AEM mais o CEM, né? CEM, então fica A mais CEM. Legal, muito bom. E aí, eu posso tirar então uma relação entre os parâmetros A, B e C e o YKM. Como é que eu faço isso? Eu sei então, por inspeção aqui, que o A mais B ele vai ser A quadrado YKM. O A vai ser quem? AYKM. Aqui o A novamente, AYKM, tem que ser iguais. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, tem que ser iguais, tá? Para que eu possa representar então pelo meu modelo π equivalente, e o meu A mais C vai ser YKM. Ótimo, muito bom. Como é que eu trabalho então com esse modelo aqui em termos de fluxo de potência? E interpreto esse funcionamento físico do meu transformador em fase. Ora, se o A for maior do que 1, o que vai acontecer? Se o A for maior do que 1, esse meu B aqui, olha, o A maior do que 1, por exemplo, 2, vai dar o quê? Vai dar um número positivo aqui. O B vai ser maior do que 0. Então, este B funciona como um elemento indutivo, quer dizer, consome reativo. De modo que a tensão aqui ela é menor do que a tensão aqui. Por quê? Porque se o A for maior do que 1 aqui, o A vai dar aqui vai dar 1 menos A vai dar um número negativo. C vai dar negativo, C menor que 0. Esse elemento vai funcionar como um elemento capacitivo, de modo a fornecer, a suprir reativos aqui para esse ponto, para esse nó do meu sistema elétrico. Então, aqui a tensão é menor e aqui a tensão é maior. O que isso está querendo me dizer? Que do primário para o secundário eu estou elevando a tensão. Então, esse transformador vai se comportar como um transformador elevador. E se o A for menor que 1, é o contrário. O B, então, vai ser menor do que 0. Quer dizer, este valor aqui vai ter uma característica capacitiva, vai fornecer reativa, essa tensão vai ser maior. E aqui o C vai ter um valor maior do que 0, vai se comportar como um elemento indutivo, vai consumir reativo, diminuindo a tensão aqui nesse nó. Então, daqui do primário para o secundário, eu vou diminuir a tensão e ele vai se comportar então como um transformador rebaixador. E se o A for exatamente igual a 1, olha, se A for igual a 1, olha o que vai acontecer. Esta porcaria aqui vai ficar 1 vezes 1 menos 1, que é 0. 0 vezes 1 dá 0. O B vai sumir. E 1 menos 1 dá 0. 0 vezes YKM também dá 0. C vai ser 0. Então, essa porcaria shunt vai sumir. Vai ficar só o ramo série. No caso, quando eu tenho só o ramo série, esse transformador então funciona como um regulador. O que é o regulador? O regulador é um cara que mantém o perfil de tensão entre primário e secundário. E isso é bastante desejado, por exemplo, em sistemas de distribuição, né, em que você quer manter o perfil de tensão nas barras bem ajustado, bem bacana. Esse transformador é um transformador muito utilizado nessas aplicações de regulação de tensão em rede de distribuição, por exemplo, em sistemas rurais, né, em sistemas rurais que a gente tem linhas relativamente curtas, né, e você quer manter a regulação de tensão, você utiliza esse tipo de transformador com esse modelinho aí, fazendo A igual a 1, beleza? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula. Nas próximas videoaulas a gente vai ver o modelo do defasador puro e do defasador, como é que a gente faz essas representações e se a gente pode realmente representar o defasador puro e o defasador pelo modelo π,
equivalente. Já antecipo para vocês que não é possível fazer dessa forma e eu vou explicar na próxima videoaula por quê, tá bom? Um abraço e até a próxima.